ferramentas a gente poderia usar para que os irmãos entendam a importância do aprofundamento, para que ele seja mais articulado, para que ele tenha capacidade de transmitir a teologia com mais facilidade, comunicar o evangelho? Que ferramentas você acha que a gente poderia usar para a gente não ficar só no campo da devoção, né? A pessoa vem aqui, ouve uma palavra como essa, fica impactada e depois ela não consegue mais tornar isso em ações práticas. O que a gente podia recomendar? Tem vários aspectos que podiam ajudar a responder isso. Eu acho que a primeira coisa importante é a gente perceber que o uso disciplinado da nossa razão é uma expressão de adoração ao Senhor. O objetivo final da nossa educação cristã não é produzir pessoas inteligentes, é produzir pessoas obedientes. Então, a ilustração não tem um alvo em si mesma, não é para ficar trazendo glória para a gente mesmo, mas é oferecer ao Senhor a nossa adoração usando todos os recursos que Deus nos deu para servi-lo de maneira responsável. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa deve ser feito para a glória de Deus. E o uso disciplinado da nossa razão, a educação da nossa razão é para isso, para trazer glória para Deus. Eu duvido que tenha alguém aqui que diria assim, se eu tenho um médico que pouco estuda e um médico que muito estuda, eu prefiro o médico que pouco estuda, porque ele é mais piedoso. Duvido. Todo mundo vai procurar aquele profissional que melhor se capacita. Eu sei que vocês, no seu lugar de trabalho, procuram ser os melhores naquilo que vocês fazem. Então, porque querem ser responsáveis. Então, uma forma de expressar a nossa responsabilidade é educar a nossa mente. Agora, educar a mente é sempre levar a mente para o seu limite. Se nós não levarmos a mente para o nosso limite, a gente nunca aprende. Então, a gente sempre vai estar lidando com algo que a gente não conhece, com desafios novos. É a única forma de você se educar. Eu, quando comecei a correr, eu não comecei correndo maratonas, eu comecei correndo andando. Depois de andando, aprendi a correr um pouquinho, 5 quilômetros, 7 quilômetros, 10, 15, 20, 21, 42, e aí vai. Então, você, para se preparar para provas maiores, você vai levando o seu corpo ao limite, para ele criar memória muscular, e logo você vai superando. Então, o aprendizado é sempre ver o limite na nossa frente. Então, nós, quando educamos a nossa mente, nós educamos para a glória de Deus. E o objetivo da educação cristã não é produzir girinos, cabeção com um rabinho pequenininho, não. É produzir gente apta a dar respostas adequadas aos problemas complexos que nós temos. Então, as provas não podem ser um exercício de poder do professor sobre o aluno. As provas têm que ser uma ferramenta que ajude o aluno a pensar de forma adequada o conteúdo que ele recebeu e enfrentando desafios novos. Então, a prova em si também é uma experiência pedagógica. Não é exercício, não é simplesmente cobrança, não. Muitas vezes a prova se manifesta como um exercício de poder do professor sobre o aluno, né, para intimidar o aluno, para humilhar o aluno. Isso é bobagem, não é? A pedagogia é uma pedagogia redentiva nesse sentido também, onde a gente é levado pelos nossos mestres até uma situação de limite, onde nós deparamos com aquilo que nós não sabemos e temos que nos dedicar a ultrapassar esse limite. Então, quando a gente entende que a nossa mente foi Deus que criou, e que o nosso estudo disciplinado é uma forma de adorar ao Senhor, é uma forma de se preparar para estar apto para quando o Senhor nos quis desejar usar, a coisa vai mudar. Vocês lembram, por exemplo, Esdras 7, capítulo 7, versículo 10. Diz o texto assim: e Esdras dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Esse capítulo foi escrito 15 anos antes daquela descrição de Neemias 8, quando o povo redescobre a lei do Senhor. E aí, naquele momento, você tem 3 pessoas no processo de reconduzir o povo à lei do Senhor: Esdras, Zorobabel e Neemias. E Israel passa por aquele avivamento tremendo, o capítulo 8, 9 e 10 de Neemias. Mas 15 anos antes, Esdras disse o seguinte:
eu disponho o meu coração a buscar a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Então, quando o Espírito soprou, ele encontrou alguém apto para, naquele momento de Neemias 9, chamar o povo, 8 e 9, chamar o povo para responder. E disse assim o texto: preocupados se as pessoas não estavam entendendo, porque passaram muito tempo no exílio e já não sabiam mais o hebraico, eles dividiram em pequenos grupos, para que cada grupo tivesse alguém que pudesse traduzir para eles aquilo que estava sendo dito. E quando o povo ouve a palavra de Deus na sua língua, o povo chora. E aí ele diz: não chore não, a alegria do Senhor é nossa força. Ainda não é o tempo de chorar, vamos chorar no capítulo 10, agora não, no capítulo 8 ninguém chora, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: prepare-se hoje. Você não sabe em 15 anos, em 15 dias, em 15 meses, em 15 horas, em 15 segundos, o que é que Deus vai precisar fazer de você. E quando você dispõe o seu coração a buscar a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor, quando o Senhor quiser usá-lo, você vai estar apto para servi-lo nas situações onde você nem imagina. Você não tem nem ideia. Então, a nós hoje cabe essa disposição de entregar todo o nosso ser, que inclui a nossa mente, para o Senhor.